Interrede Notícia. Hoje nós vamos falar sobre as ONGs, associações, organização não governamental. Essas associações são muitas vezes, ou a maioria das vezes, usadas para defender o interesse de um grupo, de uma entidade. No norte do Brasil, há muitas associações, muitas ONGs, e principalmente no estado do Pará, onde há um número gigantesco de ONGs. Estas ONGs muitas vezes são usadas como braço de oportunistas para saquear os bens da nação brasileira. Só que ultimamente estas ONGs estão sendo usadas por organismos internacionais, usando forças estratégicas e até de organizações importantes da América Latina para saquear não só o capital brasileiro, mas também para saquear o direito de cidadão, para saquear a intelectualidade, para saquear o que é sagrado para um cidadão, a liberdade de expressão e de participação. E isto nós vamos conhecer agora. Nós vamos para a cidade de Santarém. Quem fala conosco é o antropólogo social Eduardo Luz, que está na cidade de Santarém, estado do Pará, na Amazônia brasileira, norte do Brasil. Alô, Eduardo. Muito boa tarde, Joe. Prazer falar com você novamente e contribuir aí com o seu ouvinte para compreender melhor esses assuntos, né, que tanto interessam à soberania do Brasil e ao interesse do povo brasileiro. ONG, Organização Não Governamental. Muitas pessoas olham as ONGs com olhos complacentes, até com uma dó de ONG, porque supõe-se que elas estão aí sempre para fazer o bem, para prestar serviços importantes à sociedade brasileira ou a qualquer sociedade. Existem ONGs em todos os países do mundo e elas não são criminosas, não necessariamente, elas não são necessariamente fazem mal. Muito pelo contrário, a grande maioria delas realmente quer fazer o bem e realmente pode fazer o bem. Só que dentro desse bolo, nem todo mundo é igual, e dentro desse bolo entram também aquelas organizações não governamentais que se prestam ao serviço de servirem, elas servem como representante dos interesses de grupos econômicos internacionais, exato, representantes de interesses de grupos de produtores rurais, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que por meio de uma cadeia de ONGs, conectam os seus interesses lá dos Estados Unidos, fazem com que os seus interesses dos lados do produtor dos Estados Unidos sejam implementados aqui no Brasil. Eu sempre chamo de ONG internacional. Essas ONGs que vivem só do dinheiro da igreja, que pedem ajuda para organizações ali, geralmente são ONGs municipais e ajudam muito. Mas essas grandes ONGs essas são as verdadeiras, benéficas. Agora, as nacionais, elas servem como ponto de gestão geopolítica internacional. Eduardo, agora você está em Santarém, num ponto muito estratégico do Brasil, aí na Amazônia brasileira, nas margens do rio Amazonas, né, no foz aí do rio Tapajós. Esta cidade, exato, pelo que temos conhecimento, é uma das cidades que mais tem ONG no Brasil, é isso? É exatamente isso. A Santarém tem mais ONG do que farmácia, Santarém tem mais ONG do que igreja. Ongueiro é profissão aqui em Santarém. O que tem gente desocupada aqui que se torna ongueiro é uma coisa de louco. Santarém não consegue promover as plataformas, as agendas mais simples que pretende fazer aqui, os seus projetos de desenvolvimento mais simples, porque há um verdadeiro exército de ongueiros, há um quartel-general das ONGs internacionais. Santarém ganha de qualquer outra cidade. Acho que a segunda que parece-se com Santarém é Altamira, onde também as ONGs dominam. Que é na mesma região. É na região do oeste do Pará. Não por acaso, como você bem falou, é uma esquina estratégica do Brasil, né? Santarém fica bem no meio do coração da Amazônia, entre as duas grandes capitais amazônicas, Belém e Manaus, bem na foz do rio Tapajós, na esquina. Santarém é uma esquina do rio Tapajós desembocando no rio Amazonas. Portanto, é uma veia natural de escoamento de produtos, é uma veia natural, é um troncamento natural. E não por acaso, o oeste do Pará, Santarém, Placas, Rurópolis, Altamira, essa nossa região do oeste do Pará aqui é a maior província aurífera do mundo e uma das maiores províncias minerais do mundo, e rica em todos os minérios.
e também rica em água, que muito interessa a outros poderes internacionais. E será que é por acaso que tem tantas ONGs aqui em Santarém? Ouvi dizer que tem mais de 200 ONGs aí, né? É uma cidade com um pouco mais de 300 mil habitantes, com mais de 200 ONGs, é isso, né? É por aí, sem contar aquelas ONGs, sem contar aquelas organizações que não se chamam de ONGs, mas o são. Por exemplo, é o caso da Comissão Pastoral da Terra. Sim. Quem olha para o nome Comissão Pastoral da Terra ou Conselho Indigenista Missionário, acha que é só um braço da Igreja Católica. Tem muito cristão, católico, muita gente boa que, na sua inocência, quer colaborar com a CPT ou com o CIMI, achando que está colaborando para os pobres e carentes necessitados, como, na verdade, está se colocando a serviço de ONGs internacionais, porque elas recebem dinheiro de ONGs internacionais, ou seja, recebem dinheiro de suas co-irmãs lá no Hemisfério Norte, nos Estados Unidos e na Europa, que envia para cá dinheiro para que aqui se faça o que eles querem que seja feito lá. O que nos chamou a atenção muito aqui no sul do Brasil, principalmente a Interrede, é que você publicou esses dias alguma coisa muito séria. E o que faz aí em Santarém essas organizações internacional para esse evento tão tenso que andou acontecendo aí por esses dias, que eu gostaria que você nos descrevesse? Nesses dias, mais precisamente na última quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018, esteve em Santarém a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, que é um órgão, poderoso órgão da OEA, Organização dos Estados Americanos, tá certo? Então, veja, para receber a visita de uma comissão dessa, algo muito grave deveria estar acontecendo aqui, né? Alguma ofensa muito grande aos direitos humanos, tá? Deveria estar acontecendo por aqui. Agora, para nossa surpresa, ao invés de vir ver, por exemplo, a situação dos desempregados, ao invés de ver a situação de 14 milhões de desempregados no Brasil, de pessoas que procuram emprego, adivinham onde que eles foram? Joe, eles foram numa comunidade, tem tantas outras comunidades, tem 275, 280 comunidades aqui em Santarém. Eles foram na única comunidade que há pouco tempo atrás, sob a influência dessas ONGs que eu acabei de citar, a CPT, Comissão Pastoral da Terra e o CIMI, vieram a se declarar indígenas. Ou seja, a CIDH prestou ao serviço de endossar, de fortalecer uma estratégia de segregação étnico-racial. Essa comunidade, a Saizal, a única comunidade que foi visitada pela CIDH aqui em Santarém, é uma comunidade formada por migrantes nordestinos que vieram para Santarém na década de 50, fugindo da seca do Nordeste. Em sua maioria são descendentes de nordestinos, de cearenses, nascidos em Araripina, no Ceará, vieram para cá e, como qualquer cidadão brasileiro normal, aqui se casaram com caboclas ribeirinhos, com caboclos amazônicos, caboclos ou caboclas amazônicas, certo? E aqui formaram como é exatamente a essência do povo santareno, um povo mestiço, um povo misturado. Mas essas ONGs, para atender uma agenda política misoneísta, ou seja, misoneísta contra o progresso, uma agenda política antiprodutiva e, sobretudo, esquerdizante, socializante, essa comunidade, de 10 anos para cá, até 2004, 2005, não existia ninguém que se dissesse indígena em Açaizal, mas de lá para cá, atendendo à pregação, à catequese etnogênica, pregada por padres da Igreja Católica, que na verdade não seriam padres, só usaram a batina para esconder o seu comunismo, a sua camisa vermelha, para esconder a estrela vermelha comunista, usam a batina para se esconder lá. E atendendo a essa demanda deles, vieram a se dizer indígenas nos últimos 10 anos, na última década. Então, veja, é um processo de mentiras sociais que vai sendo repetida, e hoje, Joe, hoje, na data de hoje, segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai lá no Rio de Janeiro, do alto da sua autoridade, lançar aí alguma coisa que vão chamar como relatório de ofensas aos direitos humanos no Brasil. E essa turma de esquerdistas já começa agora, já se vale desse discurso para atacar a esquerda internacional, globalista e globalizante, atacando o nosso novo governo eleito, o governo de Jair Bolsonaro, que acabou de ser eleito nas urnas
e que enfrentará, tenha certeza, nesses próximos 4 anos e nos outros 4 que será reeleito, vai ter que enfrentar esse tipo de articulação que vai ficar ainda pior ao longo dos próximos 8 anos. É um ataque à nossa soberania, Joe. É isso que está acontecendo. Um ataque à soberania aí acontecendo em plena Amazônia. Agora, Eduardo, você estava me relatando que esse grupo, os grupos aí que estão envolvidos nessa situação, estão criando ou tentando criar um território separando aí, há uma segregação de pessoas nessa região para criar um novo território aí na região de Santarém, é isso? Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Primeiro, porque isso é um processo histórico, Joe, isso é um processo histórico. Esse pessoal, essas ONGs, o melhor nome para esses ongueiros é engenheiros sociais, eles são engenheiros sociais. Certo. Eles estão reconstruindo uma sociedade. Reconstruindo. E eles vão... O Brasil não estava pronto, eles estão terminando de reconstruir o Brasil. Exatamente. Na verdade, como eles não gostaram do projeto original do Brasil, eles não gostaram do projeto original. Por quê? Não é um país socialista. E como eles não conseguem ganhar, já viram que não conseguem ganhar pela força do voto, democraticamente, como eles não conseguiram socializar a população como um todo, eles vão esquerdizando parcelas da população. Então, primeiro eles criaram, lá em 88, na Constituinte de 88, os mais fortes e mais elevados direitos territoriais de todo mundo. De todo mundo. O Brasil já é o país que tem a maior porcentagem territorial, na verdade, a maior porcentagem de área útil, de área agricultável do mundo. Só 2 países têm mais áreas para terras indígenas do que o Brasil, o Canadá e a Austrália. Onde estão as terras indígenas do Canadá? Lá no ciclo polar ártico, não dá para plantar nada, na verdade tudo morre, fica morto a maior parte do ano. Onde estão as áreas indígenas na Austrália? Lá no deserto, no que eles chamam dos outbacks, né? Lá nos outbacks australianos. A Austrália tem 20%, 20 alguma coisa por cento, o Canadá tem 20%, a Austrália tem uns 17%, 18%, o Brasil tem 14% da sua área como terra indígena. Agora, onde estão as terras indígenas do Brasil? Exatamente em cima dos nossos grandes minérios, dos nossos grandes recursos minerais. Certo. De lá para cá, eles vêm convencendo que é necessário demarcar mais terra, que é necessário aumentar o tamanho da terra. É por isso que nos últimos 10 anos eles tentaram criar um grupo indígena que deram o nome de Munduruku do Planalto e estão tentando criar também uma terra indígena Munduruku do Planalto, que nenhum nem outro existe. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos veio aqui e publicou nos seus posts no Facebook e no seu Twitter. Comissão visita a terra indígena Munduruku do Planalto. Não existe essa terra indígena, nem existe esse grupo indígena Munduruku do Planalto. Isto é interferência internacional em assuntos de soberania nacional, em assuntos que interessam ao povo brasileiro. É soberania nossa porque é o povo que tem que decidir e dizer quem é indígena e quem não é. E não é a Comissão Interamericana, muito menos um grupinho de pessoas financiada por ONGs internacionais para falar isso, viu? E o pior de tudo é que essa instituição quer criar esse novo grupo étnico e demarcar uma vasta área aí no município de Santarém, que inclusive vai atingir áreas importantes da economia regional. Áreas estratégicas. Nós queremos, Santarém inteira, em peso, quer criar um porto, que vai ser um porto de transporte de soja, um porto para transportar a soja aqui, seria o porto da Embrapes, empresa brasileira de portos de Santarém, para escoar a soja que é produzida no Mato Grosso. Veja. Não sim. Querendo te cortar, mas aí já existe uma forte presença portuária, né, que já tem um porto aí, que ele recebe já produtos nessa região. Mas a intenção é ampliar isso tudo? Exato. Santarém é um ponto estratégico. Santarém tem condições para receber um outro porto, tanto é que tem essa demanda. Exato. Né? E para isso eles estão trabalhando isso exatamente na região dos portos. Exato. Criaram 9 quilombos, um ao lado do outro, 9 quilombos, ou 9 autodeclarados quilombos, justamente na área portuária. E depois ainda criaram outras reservas indígenas, essa daqui no Planalto Santareno vai atingir em cheio a principal área de plantio de soja na região,
que é um plantio que está sendo realizado em áreas não devastadas, em áreas que já tinham sido colonizadas anteriormente, não precisou derrubar nenhum pé de árvore para plantar nova soja na Amazônia. As áreas que já estavam, Santarém é uma cidade histórica, tem mais de 380 anos, então essas áreas já estavam sendo cultivadas há muito tempo, mas essas ONGs daqui, fortemente financiadas por capital internacional, agora querem inviabilizar o plantio de soja e a expansão do agronegócio, a expansão dessa fronteira agrícola para a região, aumentando o desemprego, aumentando a incapacidade econômica do país e aumentando, sobretudo, nossa infraestrutura portuária, ferroviária e rodoviária da região. Viu? Lamentável, hein? Lamentável, em um momento que o país precisa tanto de desenvolver, aí temos esse trabalho árduo para impedir o desenvolvimento. Mas, além disso, Eduardo, houve também um caso de que os organizadores desses eventos que trabalham para essa segregação e essa criação de novos povos impediu a presença de cidadãos aí nas reuniões, é isso que aconteceu também? Exatamente, impediu essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, impediu a nossa participação na reunião. Nós estávamos, não só eu fui impedido, um morador dessa comunidade do Açaizal, morador há mais de uma década, cuja família contribuiu fortemente para a construção da própria capela, para a construção de outros prédios públicos da região, contribuíram com a igreja, uma família católica, contribuiu para a vida comunitária, foi impedido de participar da reunião somente pelo fato de que ele não se autodeclarou indígena. Certo. Então ele não tem nem o interesse, nem a coragem de dizer algo que ele não é indígena. E justamente porque estava ao meu lado, não pôde participar da reunião. Nesse primeiro momento não foi utilizado força policial, foi utilizado eles pediram que nós nos retirássemos, que eles participassem dessa reunião, promovessem essa reunião com a comunidade. Tudo bem, só pedimos que eles nos ouvissem depois. Passei a tarde tentando conversar com o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o senhor Francisco José Praeli. Fui atrás dele em pelo menos outras 2 ocasiões, tentando uma conversa, e na segunda ocasião, que era dentro do prédio do Ministério Público Estadual, o MPPE, o Ministério Público Estadual do Pará, estive lá dentro e descobri, para mim, a mais profunda tristeza, como cidadão brasileiro, que eu estava proibido de participar daquela reunião. Eu ouvi a procuradora dando ordens expressas para uma outra procuradora, dizendo que eu fosse mantido sob custódia. Eu fiquei preso durante quase 3 horas numa sala, tendo que dar explicações para essa procuradora, tendo que explicar o que aconteceu de manhã, prestando um relatório, e fui sendo investigado até que a reunião quase se acabasse. Quando eu saí já não tinha mais essa reunião. E eu, mesmo que eu quisesse, já estava impedido de participar. E aí sim, sob pesada força policial, tentaram, inclusive 2 policiais tentaram me tirar a força desse local. Eu falei, eu não vou sair, eu sou cidadão brasileiro, isso é um prédio público, eu não vou sair daqui. Eu não posso participar de uma reunião. Também tinha todos os militantes, todos os zongueiros que começaram uma gritaria intensa contra mim, fora antropólogo, fazendo ofensas à minha pessoa e tudo mais. Eu falei, eu vou ficar aqui. Uma promotora veio me dizer, não, vamos, por favor, o senhor está sendo ameaçado. Não, eu estou muito bem aqui, eu posso ficar aqui assim até o final. Daí ela me convenceu a sair de lá para não ser agredido, segundo ela, mas depois eu fiquei sabendo que eu estava sob uma espécie de custódia, de cárcere, do qual eu não poderia sequer sair para entrar na reunião. Então, para mim, isso foi muito lamentável e triste ver que essas ONGs, elas também contam com força policial do próprio Estado e são comandadas por forças internacionais. E eu pergunto, isto é ou não é uma intervenção internacional na minha cidade? Um ataque à soberania? Eu não posso mais participar de uma reunião dentro de um prédio público? Só tinha espaço para ongueiro, para militante, para quem se dizia indígena, quem se dizia quilombola. E, infelizmente, foi essa a situação que eu vivenciei e testemunhei. Bom, então, baseado nesse relato, nós estamos aí tendo a notícia de uma intervenção contra o desenvolvimento agrário, o desenvolvimento do transporte, enfim, do uso dos nossos recursos naturais do Brasil, contra o próprio cidadão brasileiro, que não deixa de ser uma vergonha e uma lástima para a nossa sociedade brasileira.
fico bastante preocupado com essa situação de tanta influência internacional, principalmente aí na Amazônia. Olha, eu já presenciei muitas coisas estranhas aí na Amazônia, que mais para frente, no decorrer, nós vamos estar acompanhando esse desenvolvimento aí dessas novas etnias criadas, esses novos territórios aí que estão sendo criados na região da Amazônia, principalmente aí em Santarém. Mas é coisa da gente ficar bastante triste. Eu acredito que o pessoal do agro, né, da produção rural também se entristece muito com essa notícia. Muito obrigado, Eduardo Luz, daí de Santarém, antropólogo, muito importante para nosso estudo real da antropologia no Brasil. Eu que agradeço, Joe, agradeço a sua oportunidade, é isso mesmo, você fechou, resumindo bem, é um ataque que jamais se viu tão explícito, jamais se viu tão evidente assim as forças internacionais intervindo em Santarém, indo para uma comunidade que ninguém na região se declara indígena, reconhece como indígena, ninguém na região reconhece como sendo indígena, e ela foi direto para lá só para dar força a uma estratégia ongueira de segregação étnico-racial para criar uma terra indígena fraudulenta, ilegítima, ilegal, porque não tem base, não é ilegítima porque eu quero, é ilegítima porque não tem base antropológica, não tem base nenhuma histórica, sociológica, antropológica, nada disso. Então, infelizmente, esse é um esquema político espúrio que precisa ser denunciado. É só por isso, e justamente porque eu já fiz as minhas pesquisas, essa declaração que eu faço de que é uma reivindicação ilegítima, ela é embasada na ciência, ela tem base científica, e não por conta da minha opinião, é por conta dos fatos históricos. São as evidências e fatos históricos que me permite falar, e eu vou declarar sim, isto é uma intervenção internacional que afeta a soberania do Brasil, afeta a cidade de Santarém e afetará a nossa economia, nossa sociedade, a nossa vida pelas próximas décadas, com certeza. Muito obrigado, Eduardo Luz, direto da cidade de Santarém, norte do Brasil, estado do Pará, Amazônia brasileira. Se inscreva no nosso canal, entre no nosso site, mande a sua sugestão de matéria, faça o seu comentário, nos informe de acontecimentos da sua região e fique sempre bem informado com a Interrede Notícia, a notícia direto da fonte.